Oi, gente, hoje a gente tem aí na coluna de educação uma visita muito especial, que é o fundador da Escola Leonardo da Vinci, professor Jorge Manzur. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na coluna de educação da escola da sua vida, literalmente, né, Eu professor? que agradeço o convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação no Distrito Federal e como o Leonardo da Vinci acompanhou essa trajetória e essa evolução aí da educação na cidade, que a história da escola se confunde um pouco com a história da cidade também, né? É verdade. Qual que é a diferença, né? Quais são as maiores diferenças que o senhor sente aí de quando, no jeito de ensinar de 55 anos atrás para agora, professor? Muitas coisas mudaram na educação, né? Algumas coisas ainda permanecem, mas 50, 60 anos atrás, praticamente a maioria das aulas eram aulas expositivas, em que o professor era praticamente um monólogo do professor com os alunos, né? E hoje em dia mudou bastante o estilo de aula, o jeito de aula. Hoje temos aulas invertidas que são muito interessantes, temos saídas de campo, temos debates, o uso de aplicativos, às vezes, em sala de aula, que aumentam a eficiência e tornam a aula mais interessante. Então, o próprio aluno tem um perfil diferente hoje em dia. Hoje em dia, o aluno é mais dispersivo, precisa realmente que a aula seja muito interessante para ele conseguir prestar atenção. A forma de abordar esse aluno. E os alunos acabam sendo um pouquinho mais questionadores também, porque têm mais acesso à informação, né, professor? Sem dúvida, hoje o aluno, como ele tem o conhecimento na ponta do dedo com os smartphones, às vezes ele pensa que sabe até mais do que seus pais, do que o professor, etc., né? Então, realmente o professor tem que ser um, um grande educador para conseguir atrair a atenção do aluno, despertar o interesse do aluno na sua matéria, mas acho que lá na nossa escola, a nossa equipe está conseguindo fazer isso com muita mestria. Com certeza. Eu que sou mãe de aluno, tenho dois, uma do ensino médio, que é mais difícil ainda, né? Porque os interesses ficam muito dispersos. Com certeza o desafio está sendo cumprido. Hoje o Leonardo é uma das escolas, uma das maiores, né, instituições de educação da cidade. E qual foi o maior desafio? Conta pra gente, assim, lá no começo, quando né, surgiu a ideia de fundar uma escola, eu sei que começou como um cursinho preparatório, qual foi o maior desafio lá atrás? O começo realmente foi algo assim, muito amador, inclusive, né? Nós éramos jovens de 19 a 20 anos, dávamos aula em cursos preparatórios, fundamos a escola também de uma forma, né, uma escola pequenininha, com pouquíssimos alunos, e a escola foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? A falta de recursos era muito grande, a gente realmente não tinha capital para iniciar uma escola, então tudo foi feito assim com muito esforço, com muita improvisação. No início tínhamos também uma dificuldade de conseguir profissionais mais qualificados, porque a cidade era bem menor, não tínhamos tantos profissionais. Hoje em dia não, hoje em dia você tem assim professores muito qualificados, muito comprometidos, muito inovadores, né? Mudou muito esse perfil. E aí hoje, assim, até o perfil da forma, né, o perfil dos professores muda um pouco também, né? Antigamente, como o senhor tinha dito, os perfis eram perfis mais austeros, professores, né, em que a abordagem era diferente. E hoje eu vejo que até a relação dos professores com os alunos é uma relação, assim, mais direta, mais leve, né? Eu vejo as crianças com uma identificação muito grande com os O professores. relacionamento professor-aluno, né, mudou bastante. Antigamente, 50, 60 anos atrás, o professor era uma pessoa autoritária, uma pessoa, né, assim, que centralizava as atenções a ele. Hoje em dia, não, as relações são muito mais humanas, o professor tem muito mais empatia com o aluno participa mais da aula, né? Ele sabe que a qualquer momento ele pode ser acionado, ele tem que estar atento para poder responder, porque eles odeiam passar mico, né? Então, eles estão Se sempre sentir super expostos, né? atentos para qualquer pergunta que o professor vai fazer, né? Então, isso é positivo. Agora, um assunto que a gente não tem como deixar de falar, que é a tecnologia, né? A tecnologia está aí permeando, a gente está aqui com o celular na mão o tempo inteiro, as crianças também, os adolescentes têm acesso. Como preservar a interação humana dentro da escola, mas sem deixar de lado a tecnologia e as coisas positivas que ela traz ali para a educação em si? Não, sem dúvida, a tecnologia traz muitas coisas positivas, né?
Mas as últimas pesquisas têm sido feitas, inclusive por países que estão bem mais à frente do que a gente em educação, mostram que a gente tem que ter muito cuidado de aplicar a tecnologia em sala de aula. Na Finlândia, por exemplo, estão abolindo toda a tecnologia da sala de aula, estão voltando aos livros físicos. Outro dia vi um vídeo de umas crianças do 3º, 4º aninho, tendo o primeiro contato com livros, passando as folhas, achando muito interessante e tal, né? Então, você vê que um país como a Finlândia, que sempre teve assim foi uma fortaleza em termos de educação, está mudando isso aí, né? Então, hoje em dia, inclusive na nossa escola, esse ano já não temos mais o uso de celulares em sala de aula, a menos quando o professor vai utilizar algum aplicativo para tornar a aula mais interessante ou mais eficiente, né? Então, a gente tem que ter realmente um certo cuidado com a tecnologia. Vem aí a inteligência artificial. Mais cuidado nós temos que ter com isso também. Com certeza. Mas é um caminho sem volta, na opinião do senhor? Dá para a gente ser igual à Finlândia e voltar lá para os livros, só para os livros físicos? Será, professor? Eu acho que, logicamente, cada escola tem uma forma de encarar isso, né? Nós estamos sentindo que realmente é muito importante o livro físico. A leitura, por exemplo, em livros físicos é mais eficiente do que quando você pega uma leitura de um livro através do computador, né? Já existem pesquisas e resultados que comprovam realmente uma eficiência maior quando você tem livro. E o que nós buscamos é sempre isso. De que forma o aluno vai aprender melhor, né? De que forma a eficiência pedagógica vai ser melhor, mais significativa. Tentar encontrar esse equilíbrio, né? Que não é fácil. A escola, ela é muito focada na questão do conteúdo, é uma escola que prepara muito bem os alunos, pensa ali no PAS, no Enem, no vestibular, mas é uma escola que eu acho que é, assim, a cereja do bolo, que me faz, assim, ser tão apaixonada pela escola, que é a parte humana. É uma escola enorme, e quando eu estaciono meu carro ali na porta, todo mundo sabe, ó, chegou a mãe da Marina, a mãe do Diego, todo mundo me conhece. Como é que é fazer esse equilíbrio entre oferecer um conteúdo, uma escola que prepara de fato pedagógica e academicamente, e dar esse cuidado e esse colo que as famílias e os alunos também precisam? Veja, eu acredito assim, que a maioria dos pais, e principalmente dos alunos do ensino médio, estão na expectativa que a escola instrumentalize seus filhos em termos de conteúdos e conhecimentos para eles poderem escolher o curso que quiserem, a universidade que quiserem. Então, a escola ela tem como principal objetivo tentar garantir a aprendizagem no maior volume de conhecimentos significativos. Então, e a escola tem feito isso muito bem, tanto é que os resultados a cada ano vêm sendo superiores, tanto no PAS como no Enem. Mas a escola tem uma pegada muito forte na questão humana. Então, nós trabalhamos muito com valores humanos. A questão da ética, da honestidade, do compromisso com a verdade, dar mais valor ao ser do que ao ter, responsabilidade ambiental e social, enfim, solidariedade. Então, todos esses valores, nós trabalhamos eles de uma forma muito forte nas matérias de história, geografia, em filosofia, então, que é ética praticamente, que se trabalha, né? Em redação sempre se dão temas relativos a isso aí, a solidariedade, ao racismo, etc. Então a escola, ela consegue, foi assim, a fórmula veio aos poucos, né? A escola foi, né, implementando cada vez mais isso. Nós sabemos que os valores humanos são principalmente passados pelas famílias. O pai e a mãe são os exemplos, são o modelo para o filho, né? Então, quando o filho vê o comportamento dos seus pais sendo muito correto, muito ético, muito honesto, são esforçados, são carinhosos, então ele absorve isso aí. Mas a escola, eu acho que é o segundo ponto onde isso deve ser trabalhado. Inclusive, não só nas aulas em que se dão esses temas, mas também a própria postura que o professor tem. O professor é uma pessoa responsável, tem senso de justiça, é comprometido, né? Ele não usa o celular em sala de aula, né? Que o celular hoje em dia realmente é um problema, né? Então, o professor respeita os alunos, tem um bom relacionamento com os alunos, tem empatia com os alunos, né? Então, esse fator humano, acho que faz a nossa escola talvez um pouco diferente da grande maioria. E nós temos, assim, um objetivo muito grande
de fazer com que o aluno se sinta feliz na nossa escola. E para isso ele tem que encontrar um ambiente construtivo, tem que encontrar boas relações humanas, um lugar onde não exista bullying, né? Bullying existe em todo lugar, mas logicamente depende de como você encara e enfrenta esse problema. Então a nossa escola age com muita eficiência com relação a isso e os alunos encontram realmente um ambiente muito agradável, muito construtivo e se sentem felizes, ainda bem. O senhor estava falando dos professores, e o que eu mais vejo é assim, vocês tiveram uma forma de implementar esse cuidado com os alunos em vários aspectos. A gente vê as meninas do corredor, o pessoal da limpeza, o pessoal da tesouraria, todo mundo tem um cuidado com as crianças, com os pais. Então, acho que, assim, é uma filosofia mesmo que a escola difunde trabalho, ali para todo mundo, né? É verdade. Isso aí também é resultado de muita conscientização com relação aos colaboradores, os professores, né? Então, a gente nós fazemos durante o ano vários treinamentos para que isso venha a acontecer. E é algo que a escola não pode se descuidar. Se você afrouxar, aí volta a escola a ser uma escola talvez mais fria, né? Mas não, cada vez mais acho que nós estamos evoluindo nesse tipo de relação com as famílias, com os alunos. E uma coisa que a gente sempre fala em tudo quanto é ciclo de estudos, treinamentos, os pais nos confiam aquilo que eles têm de mais precioso. Então, nós temos que ter, logicamente, a responsabilidade de atender às expectativas que eles têm. Com certeza. Vocês, acho que é isso, assim, uma escola que entrega o conteúdo e entrega também um ambiente muito gostoso de estar, um ambiente acolhedor, e é um ambiente que recebe muito bem as famílias também, né? A gente, muitas vezes eu vou para lá, almoço com as crianças, todo mundo conhece a gente, o pessoal da cantina, então é realmente muito gostoso estar dentro da comunidade escolar. É uma comunidade que abraça as famílias, com certeza. Acho que a gente, inclusive, recebe assim, muito feedback das famílias com relação a isso e confirma, como a senhora está dizendo, esse tipo de clima, né? Eu acho que a escola está atingindo um nível de maturidade pedagógica, um nível de tipo de relacionamentos que devem existir dentro de uma escola muito importante, né? A escola não para de investir em formação continuada de professores e colaboradores. Tudo isso faz com que a escola esteja cada vez mais na vanguarda na área da educação. E uma pergunta que nem estava aqui no nosso cronograma, mas o senhor até tocou nesse assunto, que é sobre o bullying. Vocês têm um trabalho muito bacana de combate ao bullying. Tem a música do bullying que fica ali na nossa cabeça, que cola na nossa cabeça. Eu acho isso muito bacana, porque é como o senhor falou, o ambiente escolar, ele é difícil não ter bullying, mas ele precisa ser tratado e olhado com muito cuidado, né? Acho assim que, principalmente, os professores e as orientadoras educacionais atacam de frente esse problema. Sempre vai existir, né? Mas a gente consegue detectar isso no começo e trabalhar com os alunos, a vítima, o agressor, né? Então, dificilmente está tendo bullying na nossa escola devido a que já existe uma campanha anti-bullying dentro da escola. Eu, por exemplo, quando era criança, no ensino fundamental 1, eu sofri muito bullying. Eu sei como é que isso é terrível. É ruim. Eu nem conseguia prestar atenção nas aulas, porque já ficava imaginando o que queria me acontecer no recreio ou na saída da escola, né? Então, sofri em carne própria. Então, acho que a escola tem, assim, esse antídoto para o bullying bem forte. Com certeza. E agora, para a gente terminar, uma pergunta clichê, mas muito bacana. Quais são as lições, porque apesar do senhor ser professor, com certeza a gente trabalhando com criança e adolescente aprende muito, né? As lições desses 55 anos, que inclusive foram comemorados agora no sábado passado, num evento muito bacana, né, do Leonardo. As lições dessa caminhada aí de mais de 50 anos de história da escola. Olha, a lição é que você não pode se descuidar nunca, tem que estar sempre investindo em educação, tem que estar sempre investindo na própria estrutura da escola, na formação continuada dos professores. Eu acho que o que dá mais resultado e talvez seja o mais barato em termos do processo de ensino-aprendizagem é justamente a formação continuada das pessoas que trabalham lá, né? E estar sempre batendo nessa tecla das relações sociais, da forma como nós temos que tratar nosso aluno, a nossa família, etc. Eu acho que essa tem sido uma aprendizagem, né, ao longo dos anos. Acho que hoje nós chegamos, talvez,
no auge desse aspecto assim, né, de saber preparar bem e de saber construir um clima humano e de bons relacionamentos. Professor, muito obrigada. Queria agradecer, dizer que a escola Leonardo da Vinci é a escola da nossa vida, da minha família. Então, obrigado. eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte desse projeto. Muito obrigado, professor. E obrigada pela sua presença. Estamos às ordens, tá? Fico muito feliz de ter sido convidado aqui para poder conversar com você. Muito obrigado. Então, gente, a gente acaba aqui a nossa coluna de educação dessa terça-feira. Na semana que vem a gente está de volta.